Bom dia a todos e todas. Vamos experimentar um processo de formação de grupos pesquisadores que vão se identificar a partir de seus propósitos, suas propostas de pesquisa, de estudo, de trabalho, de vida, enfim. Um primeiro momento vai ser um momento em que a gente vai construir a própria identidade, elaborar, esboçar, simbolizar o seu propósito de vida, de pesquisa, de estudo, de trabalho. Se era um problema escrever uma palavra e fazer um desenho, eu queria pedir mais uma tarefa um pouquinho mais imperativa, que é, na terceira folha, de explicar o desenho. O que significa o desenho para você? Qual é a mensagem que você quis passar com esse desenho? Nós, cada um, estamos dizendo o que, através de uma palavra, de uma expressão, qual que é o meu propósito de vida, e eu vou reacender o forró aqui, nós vamos dançar, vocês vão estar procurando, cada um, a sua outra cara metade, tendo como indício a palavra. Agora a gente entra no momento de construção do diálogo. No primeiro momento, vocês focalizam a atenção no desenho da colega. Aquele que fez a interpretação lê para a colega a sua interpretação. Mas logo em seguida, sem muito delonga, a colega autora, ou autor, vai ler aquela explicação anterior que tinha escrito. Juntos, vocês vão buscar entender qual é a relação entre a explicação do autor, da autora, e a interpretação do leitor. A partir dessa conversa de 2-2, 3-3, vocês vão já ter uma primeira ideia compartilhada de quem que eu sou, como me apresento, o que de fato o meu projeto tem a ver com o teu. Em que é que eles se identificam, em que é que eles se diferenciam, em que é que eles se conectam, em que é que eles se expandem. Construir uma identidade do grupo. Então aí, de certa forma, constrói a identidade do grupo. E aí passamos para um outro passo, que é o da representação desse projeto construído no grupo. Este cactus é um cactus que chama guachuma, Guenil tripanto. A gente conhece na nossa cultura ocidental como soltício. Antirracismo. E o desenho que eu escolhi foi um cerrado. Escutar, né? Escuta. Então eu me representei aqui com todos os elementos. Racismos e antirracismo.
políticos que nós viemos trabalhando, né, com pessoas pretas, né, e pessoas indígenas. Aqui é a chave de Xangô, né, o orixá da justiça, que é justamente a minha palavra. Né? Racismo, antirracismo, escuta, luta, justiça e renascer fez uma junção, né, que a nossa artista explica o desenho ali, que é a junção de todos os nossos símbolos. Essa representação da mulher como a terra, né, que a gente pensou como essa provedora, né, ela está lutando ainda, né, tem essa mão da força aqui, com o braço da justiça, né, e aqui está a representação das duas etnias, dos negros e dos indígenas, mas ainda como uma divisão, né, da mente, né, não como uma coisa já integrada, como todos humanos, né. E a jiboia, né, a serpente, né, como se fosse a Kundalini, né, subindo e assim, limpando os chakras para que a gente possa realmente pensar como humanos, né, junto com a natureza. Né. O antirracismo, a justiça com escuta, renasce na luta. Eu escolhi a palavra mudança e eu utilizei uma borboleta. Eu escolhi movimento e o meu desenho foi uma árvore. O rio ele tem esse formatinho aqui mesmo, que há 50 anos mais ou menos atrás, eles mudaram o curso do rio e fizeram uma linha reta. E esse rio ficou chamado Rio Velho, mas ele não se apagou, ele resistiu, ele continua lá. E por isso que eu coloquei resistência. Resistir às mudanças para continuar em movimento e abraçar a liberdade. A palavra que eu coloquei foi conexões, mas eu não consegui deixar só em uma palavra, coloquei arte também. E o desenho que eu fiz foi um flamingo. A minha palavra é empatia. Eu desenhei o meu cachorro, porque o meu cachorro ele é o paz de Buda. É o animal mais empático. A que eu escolhi foi conexão. O meu desenho foi relacionado a isso, né? Foi uma árvore, né? Escolhi então a palavra compartilhar. O animal então que despertou em mim com a nossa prática foi o papagaio. E minha palavra é afeto, né? O meu animal é um lagarto da língua azul. É uma espiral. Nessa espiral tem todas essas conexões que nós fizemos com questão de leveza, de movimento, de afeto, empatia, ciclos, fala, escuta, que na verdade tudo isso aí está sempre em espiral, sempre contornando as nossas vidas. A minha palavra é social, casava com muitas palavras de vocês, né? E daí o meu desenho lindo, maravilhoso. A minha palavra é contexto. Então a imagem que eu representei aqui, essa imagem de um camaleão, né? Priscila, né, ela precisou sair para outra aula. A palavra dela era redescobrir. E o desenho dela era este. Lado a lado, no contexto, há limites e possibilidades. Há quem seja flexível, fluido. Há quem se adapta. Há quem observa. Romper as estruturas é transformar os limites em traços flexíveis, transformar a si. Transformar os limites em traços flexíveis, eu acho que talvez é a frase que... Transformar os limites em traços flexíveis. A fênix e a arpia. Floresta. O meu animal é a onça. Para voar alto ou correr longas estradas, precisamos sair da ingenuidade, transmutar singularidades. Para voar alto com asas bem abertas ou escalar lindas montanhas, precisamos conhecimento de alguns riscos para não sermos devorados. A malícia não é maléfica, ela pode ser um alerta como olhos de águia. Sentir antes, ver depois e então agir. Dar limites faz parte do amar. Saber que o fluir do amor sabe queimar o passado. Para voar alto ou correr longas estradas, é possível transbordar, mesmo com algumas bordas necessárias. Viver em plenitude. Minha palavra foi estabilidade. E eu me sinto identificada com árvores. A estabilidade encontrou com equilíbrio. E eu gosto muito
que me identifique de alguma forma com pássaro. A gente achou que árvore e passarinho combinavam. E a gente não tinha visto o desenho antes. Movimentos de equilíbrio e instável, em sentidos distintos e complementares, trajetórias que constroem identidades, raízes na terra, estruturada, balanço do voo em busca de coerências. Queremos ser resistência para criar conexões e enfrentar os desafios, com respeito aos afetos e amores. Essa ideia de movimentos de equilíbrio estável. Né? Acho que isso. E o sentido de conexões para buscar coerência. A minha palavra-chave foi flor de leão. Meu desenho está bem abstrato, assim, então cabem muitas interpretações. Leve como uma flor de leão. Permitir-se estar livre para pousar em diversos lugares e crescer neles. Nós desenhamos nos dando as mãos. E aí o que nos uniu foi essa semelhança de ter saído do seu lugar de origem e algo que nos uniu que de maneira bem involuntária, né? A minha palavra foi conhecimento. O José Paulo estava com a palavra alimento. Ele usou um argumento muito interessante. Ele disse assim, nossa, o conhecimento é o alimento da alma. Vamos conversar? O meu desenho, que ele foi analisar e fazer a leitura dele, antes de eu explicar para ele qual tinha sido a minha leitura, gente, foi o melhor que eu pude. E o desenho do José foi esse aqui, alimento. Então, aquele pássaro ali, e daí a gente trouxe aqui uma espiral, e na ponta dessa espiral, o pássaro. Então, assim, é esse alimento para a alma, o conhecimento ali envolvido. Minha palavra foi distribuição, que eu visualizei na dança que a gente fez, foi um pássaro que eu vi hoje de manhã na praia, que eu moro no final do Matadeiro, então eu caminho a praia toda para chegar aqui. E eu vi dois bem-te-vis. Eu estava escrevendo uma palavra que era mensagem, só que escrevi errado, então eu resolvi escrever outra, que é o viver em plenitude. Com beija-flor, porque é a imagem do mensageiro, mas é um mensageiro do quê? Do bem viver. Né? Leonardo da Vinci aqui é ótimo. E a minha linda obra de arte foi um gato. E pensando no gato, eu pensei na questão não só da beleza, do carinho que esse felino traz, mas principalmente na questão da autonomia. Bom, o desenho tá aqui, né? Ele é um desenho de junção desses três animais, trazendo a ideia de conforto do gato e também de não ameaça aos pássaros, porque o gato ele pode ser um risco à nossa vida. Então a gente botou o gato bem tranquilinho ali, ele até está segurando a florzinha do beija-flor, né, que tá ali no cantinho. E de novo, meu bem-te-vi parece um quero-quero, mas isso é irrelevante. E a partir desse desenho, né, e dessas conexões, a gente fez um haiku, um haikai, cheio de novos neologismos, cheio de novas palavras. Autonomial. Presta atenção, gente. Autonomial, beijando a plena flor para a bem-te-vida. So why am I here? Por que eu tô aqui? I came last year. Eu vim ano passado. And this year I wanted to come to participate in the program. Esse ano eu queria vir e participar no programa. Not only because I think it's very important work that we're all doing here. Não somente porque eu acho que esse é um trabalho muito importante que o professor Reinaldo está fazendo aqui. But I want to bring this program to the University of Melbourne. Mas porque eu quero levar esse programa para a Universidade de Melbourne. So I thought maybe I would be observing. Eu pensei que talvez eu fosse um observador. But it sounds like I'll be participating. Mas parece que eu serei um participante. If I had to choose a word for my
reason for being not only here but as an educator. Se eu tivesse que escolher uma palavra, como uma razão, para explicar a razão de eu estar aqui, de eu ser um educador, I think I'd choose solidarity. eu escolheria a solidariedade. How I understand solidarity is a willingness to forgo power, give that power away. E da maneira como eu entendo solidariedade é uma disposição para abrir mão do poder, de dar o poder, de conceder o poder. Willingness to not own, but to share. Uma disposição de não ter para si, mas de compartilhar. Now I have to do a drawing. E agora ele tem que desenhar. A gente foi encontrando interpretações comuns que não estavam nos nossos escritos iniciais, né? Isso é conexões, isso para mim é conexões. Né? Não necessariamente a gente tira uma síntese, né, conservando o que há de válido na afirmação e na negação. Né? Eu acho que o movimento que rolou aqui foi mais no sentido de os diferentes se encontraram e daí deviam alguma outra coisa que não existia antes, não necessariamente uma síntese dos dois anteriores. Vamos colocar aqui quatro painéis. Cada um vem aqui, pega uma folha, três líderes, pega aqui o seu folha, bota no chão e vão se formar grupos com um número mais ou menos semelhante, digamos entre 8 e 10 pessoas. Toda cena contém o fundo e a figura e o fundo. As figuras vão ser basicamente a referência ao próprio personagem. E o cenário vai ser o contexto, a construção do cenário vai ser feita pela intervenção proativa de cada um e de cada uma de nós, para desenhar o contexto mais apropriado para a vida, o conforto do próprio personagem. Cada grupo vai criar uma estratégia de integração, de articulação, de conexão entre os vários contextos, de tal forma que vai permitir essa convivência harmoniosa e criativa entre todos os seres que representam o nosso propósito. O trabalho que nós vamos fazer agora é construir teologicamente o significado da produção coletiva de cada um dos 4 grupos através da interpretação
de cada um dos cartazes. Vamos dedicar uns 40, 50 minutos, vamos ver se a gente consegue, para planejar uma forma de apresentar isso em linguagem teatral. Pensar uma forma de criar uma dramatização. Como comunicar isso dramaturgicamente, né?
Pense nas crianças mudas, telepáticas. Pense nas meninas cegas, inexatas. Pense nas mulheres rotas, alteradas. Pense nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da roça de Hiroshima, roça hereditária. A roça radioativa, estúpida, inválida. A roça com cirrose, anti-roça atômica. Sem cor, sem perfume, sem roça, sem nada.
você vai na faculdade, todo mundo aqui já passou por esse processo, que você não escreve muito ali, você fica mais na conversa, né? Vem pessoa de outro lugar contando a experiência e a gente também conta a nossa experiência, como a gente vai lá na aula do professor, a gente mais conversa do que escreve, né? E essa conversa que nossos antepassados tinham muito. Sempre teve a fogueirinha, sempre teve a casa de reza e todo dia a gente conversava ali, os mais velhos conversavam, por isso que eles eram muito inteligentes. E hoje não. Hoje a maioria das pessoas quase não conversa, hoje só estuda, né? Só escreve ali no computador, no Zap mesmo, ali só escreve ali, não tem mais aquele diálogo. A gente olha um pouquinho para a ciência do indígena, que teve todo um processo, né, de pessoas dedicadas, né, de experimentos, de ter feito todo um processo, né, ao decorrer dos anos para que chamasse de ciência, né, pesquisa. Então, pesquisas que foram feitas e foram comprovadas, porque normalmente o pesquisador sempre tudo anota, né, então sempre anota lá todas as coisas que acontecem. Mas o povo guarani é a mesma coisa, a gente vive isso todo momento. A gente não escreve, mas a gente vive. O povo guarani ele pratica. Quando a gente fala a gente vai numa cidade, a gente é ofendido, a gente recebe uma palavra que não é agradável, a gente não retruca. A gente fica em silêncio. Por quê? Porque a gente sabe que isso é um adoecimento pra gente. Então não é do nosso conviver isso. A universidade tem sido um espaço muito importante também para a gente realmente falar, protagonizar a nossa história. É uma forma realmente, eu acho que o foco, né, para descolonizar mesmo, assim, é uma palavra muito difícil também de falar, deve ser mesmo a universidade, né? Vocês vieram na nossa casa, vocês vieram desarmados, vocês não vieram para nos ofender e nem para nos magoar, vocês vieram para nos ouvir. A comunidade, ela baixou as armas, que ela não precisa se defender de vocês, ela precisa ensinar e trocar com vocês, e foi isso que ela fez. Hoje nós tivemos esse momento de acolhida, nós tivemos esse momento de trocas de experiência. Assim como vocês aprenderam, eu aprendi também. A minha mãe com certeza aprendeu e todas as pessoas que estão aqui. Vocês estão dentro do nosso território, vocês estão na nossa casa, então sinta essa energia, sintam-se acolhidos e pensem e reflitam o que eu vou escrever e como que eu vou escrever. Não escrevam qualquer coisa. Não escrevam qualquer coisa. Obrigado. Estou no final para falar. Assim, talvez a gente fazer esse fechamento, vocês verem o que significou. Gostei muito da natureza da disciplina, da possibilidade de visitar comunidades indígenas, do Quilombo. E eu vou voltar para México muito feliz, com o coração inchado. Muitas graças a todos por tudo. Produziu muita reflexão, né? Muita troca, assim.
de uma maneira bem diferente do que a gente, né, é acostumado a fazer no espaço acadêmico tradicional. Que falam sobre a questão da resistência. Resistência não é apenas uma palavra, são várias atitudes ao longo de um processo. E eu quero trazer essas vozes, né? A gente vive em bolhas, né? E acho que isso expandiu, sabe? Estourou um pouquinho nossas bolhas e a gente poder ver de outra forma, compartilhar conhecimento com pessoas de áreas muito distintas, isso faz a gente crescer muito. Foi incrível, né? É uma pena estar acabando ainda, a gente ainda tem um encontro final, mas eu acho que hoje a gente já está com aquele gostinho assim de encerramento, de quero mais, né? De a gente quer estar junto e como é bom estar junto e conviver. Meu jeito de ser, ele costura a educação assim, como a gente viveu dentro dessa disciplina. Então eu me senti muito em casa. É a melhor forma de voltar, assim, eu me senti muito bem, muito acolhida. Tomara que essa organização, que se inicia aí do professor, também foi tomando ele, o Rodrigo, se tenha tomado um sentido para vocês. E que levem isso também na sua prática. Porque se a gente só fica na ideia, tanto faz. São muitas coisas que a gente vem construindo e vem querendo acreditar, e esse grupo aqui me mostra mais uma vez que nós estamos no caminho certo, né? Com percalços, com desvios, mas que o caminho é esse, né? Esse é de conviver, de dialogar com o que está fora da universidade, né? Ter tido a oportunidade de participar dessa disciplina, de tudo que a gente vivenciou, né? Dessas visitas, trouxe muita coisa para eu refletir na minha pesquisa e para mim também como pessoa. Para mim, assim, foi uma vivência que eu não esperava que mexesse tanto, inclusive, né? Eu fui esperando uma coisa e ao longo das atividades e tudo mais, e foi tudo bastante profundo. Então, assim, saio, ainda temos mais, né? Mas, assim, já digo que eu fui bastante mexido. Forçou a ideia do confeto, né? Que criar conhecimento passa pelo afeto, passa pela emoção. Né? Todo mundo, acho que todo mundo aqui ficou muito profundamente emocionado. Né? A disciplina mais diferente que a gente fez e vai fazer na pós-graduação, na minha trajetória no doutorado, né? Porque na pós-graduação nosso corpo está sempre sentado, lendo no computador, ouvindo as pessoas. E aqui a gente estava sempre em pé, fazendo dinâmicas, se expressando. Essa construção de conhecimento a partir das vivências, esse comprometimento, onde não tinha espaço para alguém que não queria participar. Todo mundo se via envolvido a ponto de mergulhar na experiência. Minha proposta durante toda a disciplina era escuta, né? Aprender a escutar, compartilhar, compreender o que o outro está falando, né? Sem interferências, né? Ser assim o mais colaborativo possível, né? A gente passou todos esses processos, para mim é uma metodologia floriana de aprender, de viver em plenitude, não é só aprender, né? Mais do que só aprender. E trazer elementos artísticos assim, né? para dentro das nossas pesquisas acadêmicas aqui, que é tão escrito, e a gente traz, tenta transformar tudo isso em coisas artísticas. Assim, né? Acho que essa é uma sacada que é muito potente, né? Nessa metodologia floriana. A disciplina tinha essa ideia de conviver, né? Do meu ponto de vista, pelo menos, assim, foi super alcançado. Eu conheci pessoas aqui que eu quero levar para o resto da vida. Eu queria assim, agradecer muito a generosidade com que cada um e cada uma veio participando, né? Aqueles que estão presentes nesse momento e aqueles que não estão presentes, né? Mas com os quais a gente se encontra já organicamente conectado, né? Num processo criativo, num processo de construção. Então essa é uma gratidão imensa, né? Porque isso é uma oportunidade de vida, de aprendizagem, né? E é um pouco isso que a Violeta faz, é graças à vida que me ha dado tanto, né? E a gratidão com cada um é por ter criado essa oportunidade de viver, de conviver, né? E de gerar vida de plenitude.